Tarde, gente, tudo bem? É, eu tô gravando esse vídeo hoje, agora, porque eu vi que na aula da semana passada o pessoal ficou um pouco na dúvida em questão da fecundação e das divisões que a célula ovo ocorre, né? A questão das clivagens até chegar na organogênese. E para a gente seguir na aula de hoje, para eu não ter que voltar no material passado, senão a gente vai ficar muito atrasado, resolvi fazer esse videozinho. A gente precisa de 3 observações aqui para vocês não. Já vou deixar claro. Tá tendo obra aqui atrás de casa. Então vocês vão ouvir algum barulho de furadeira, essas coisas. Peço perdão, mas se eu fechar a janela, o meu quarto fica muito escuro e vocês não conseguem me ouvir. 2, a minha calopsita está no chão, aqui andando pelo quarto. E ele, toda vez que eu imito algum som, ele acha que é com ele, então ele fica respondendo. Então vocês vão ouvir um piu-piu assim, é minha calopsita, tá? O Tico. Depois eu mostro ele pra vocês. E 2, é que eu tô por slide, por PowerPoint, só que não tá no modo apresentação, tá no modo de editar, pra eu poder ficar escrevendo com vocês, tá? Então, vamos lá pro vídeo, pra gente dar sequência no material. A gente estava falando de fecundação na aula passada. E vamos, então, só continuar. A fecundação. O que acontece? A fecundação é a fusão de 2 gametas, o feminino e o masculino. Feminino, óvulo, masculino, espermatozoide, certo? Quando ocorre a relação sexual, o espermatozoide entra em contato com o óvulo, lá na parte da fecundação já, e ele entra no óvulo. A gente tem que lembrar que ambos os gametas são haploides. O que significa isso? Significa N, ou seja, o espermatozoide é N, a célula dele é N, e o óvulo é N. Quando a gente fala de N e essas coisas, a gente está falando da parte do núcleo, né? Que é a quantidade de cromossomos e tudo mais. Então, a hora que entra em contato com o óvulo, eles se misturam, há uma fusão, e a célula, né, a fecundação em si, a célula em si, ela se forma 2N, ou seja, diploide, ou seja, N mais N, 2N. E ela forma uma célula ovo, que a gente chama de célula ovo ou de célula zigoide, ou de zigoto, beleza? Vocês estão vendo que eu estou olhando aqui para frente e não para a câmera, porque a câmera minha está aqui embaixo e o meu monitor está aqui em cima. Então, a minha câmera está horrível, mas vamos lá. A hora que tem esse contato da formação da célula ovo ou célula ou zigoto, a gente começa a parte das divisões. Mas antes da gente falar das divisões, a gente tem que lembrar que tem vários tipos de ovos, né? Vários tipos de zigoto. A gente não tá falando do ovo de galinha, tá, gente? A gente tá falando da fusão entre o espermatozoide e o óvulo. E os tipos de ovos são determinados de acordo com os tipos de fecundação. 4 tipos de ovos que eu falei para você e 2 tipos de fecundação. A fecundação holoblástica e a meroblástica. Também, uma parte que o pessoal ficou na dúvida, o que era aquele vitelo que eu tanto estava falando? O vitelo, que eu falei que é a nutrição, as substâncias que o embrião vai ter na formação lá do embrião e na parte das clivagens, ele é uma nutrição, ele é uma substância. Só que também ele é muito importante, porque é o vitelo que determina o tipo de segmentação, né? O tipo de divisões que o zigoto vai ter. Então, dependendo do tipo de fecundação, é por causa do vitelo. Então, na fecundação holoblástica, o que seria isso? É quando há a divisão total do ovo, da célula ovo, em partes iguais, né? A maioria são iguais. Tem 2 tipos. Isolécito, ou seja, divisões iguais, onde o vitelo, né, na verdade, os grãos de vitelo e o núcleo está lá no meio e o grão de vitelo está em volta. E a divisão ela vai ocorrer parcial. Então, todas as células que a hora que estiver ocorrendo a divisão, a partir da clivagem, elas terão o mesmo tamanho. Isso é ocorrido mais em poríferos, os quinidários, né, os celenterados, os equinodermos,
os céfalos cordados e os mamíferos. Então a parte do embrião, o feto em si, a hora que vai formar, quando tem a nossa fecundação humana, a gente é um tipo de ovo, né? O tipo dele é isolesto, ou seja, divisão igual. E tem o heterolesto, que também é da holoblástica, que a divisão, ela não é igual, mas ele forma bem aqui embaixo, veja, tem mais grãos de vitelo do que em volta do núcleo. E o núcleo, ele não está centralizado, ele está aqui na superfície, mais ou menos, bem para cima. Mas mesmo assim, ele é recheado, né? Recheado, vamos dizer assim, de grãos de vitelo. Agora, na meroblástica, que é a divisão parcial das células, e essa divisão só ocorre onde não tem o vitelo, beleza? Seria aqui em peixes, répteis e aves. Aqui a gente pode levar em consideração o ovo de galinha. Quando a gente fala do ovo de galinha, pensa aqui num ovo de galinha. Desculpa se eu não estiver escrevendo ou desenhando muito bem, porque eu estou pelo mouse, eu digito tudo pelo mouse. Eu ainda não tenho uma caneta. A gente pensa assim, o ovo lá da galinha tem a gema, em volta tem a clara, e aqui, ó, ao redor da gema, às vezes a gente consegue ver um embriãozinho, uma parte bem branca, bem escura, assim, é o vitelo. Quer dizer, é o vitelo não, é o embrião. E a gema é o vitelo. Então, aqui, ó, essa parte bem concentrada de vitelo, a gente vê aqui, ó, bem aqui. Bem aqui. E aqui o núcleo, onde vai formar o embriãozinho, o disco e tudo mais, onde vai ter todas as informações. Ai, passou uma maritaca aqui, minha calopsita fica com medo, ele dá uns berros assim. Que seria o telolesto, né? A gente lembra de teto, como eu falei, lembra de teto, significa que o disco, o núcleo em si, fica bem no topo do ovo, bem na superfície. E o vitelo, veja que ele não é mais em grãos, ele é totalmente concentrado de vitelo, ele é rico de vitelo. Então é o tipo de célula, o tipo de ovo que mais tem nutrição. Por isso que isso aqui influencia, porque o vitelo vai formar a gema. O pessoal fala assim, que é muito bom comer ovo para nutrir e tudo mais, quando a gente vai na academia, a nossa alimentação é rica em ovos e tudo mais, de galinha mesmo. E isso é porque a gema é uma das partes mais importantes, porque ela tem todas as substâncias que precisa. Então, é a partir do vitelo. E tem o centrolesto, que é mais em insetos, né? Que, veja, tem dois tipos. Veja como é legal. Ele tem o vitelo concentrado, a parte laranja. E ele tem também os grãos de vitelo, só que bem ao redor do núcleo. Beleza? Bora pro próximo. Então, a gente viu os tipos de ovos e vamos pensar que esse zigoto, de acordo com o vitelo, né? O vitelo que manda, ele forma as divisões. Então, vamos lá. Como é essas divisões? Lembra que na aula passada eu falei do processo de clivagem, tem a blástula, a mórula e tudo mais? Vocês têm aí no caderno de vocês o que eu falei. Então, eu vou já pular para a mórula. Veja aqui que a gente tem uma célula de zigoto, única e diploide, né? 2N. Lembrem que célula 2N. E os gametas são N. Isso cai muito no vestibular. Que é formada após a fecundação, apresenta o dobro de material genético, ou seja, um material genético, N. O dobro, 2N. E ela forma as nossas divisões. Ou seja, a clivagem são formadas células idênticas, ou seja, se aqui é uma célula, a próxima célula que vai formar aqui do lado é igualzinha a essa toda aqui. E mesmo aqui nos vermes, nos moluscos, não tá igual, tá, gente? Relevem o desenho, meramente ilustrativo. Será igualzinho aqui no topo, aqui será igualzinho no topo. Então, veja que todas as células, ó, são iguais, idênticas a uma a outra. Passando todo aquele processo que tem lá que a gente deu na sala de aula, chega na mórula. A mórula, lembra que eu falei? Parece esqueci o nome, uma amora, né?
Veja, parece uma frutinha, uma amora. Então, decora esse nome. Mórula é a parte mais importante da clivagem, né? Que é o aglomerado, que tem 12 a 32 células, né? Vários aqui, 1, 2, 3, 4, né? Por aí, formadas por clivagem. E da mórula, ela continua se multiplicando, né? Se dividindo e forma a blástula. A blástula, ela já está um pouquinho mais indiferenciada, as células. Ela já começou a se moldar, né? Não era assim várias células ao redor de si mesmo, né? Penduradas. Elas já estão se interligando, já estão mesclando uma na outra. Então, a gente não consegue se diferenciar. E na blástula, né, que começa a formação do blastocele e tudo mais, aqui ó, as células da mórula que se organizam e dão origem a um espaço oco. Lembra que eu falei que tem a nossa blástula, um espaço oco? Que seria isso? Vamos ver. Nossa, eu não peguei. Não, eu não peguei. Né? Uma bolinha. Eu não peguei aqui para poder mostrar para vocês. Ah, peguei aqui, ó. Tá aqui. Blástula. A hora que a gente está falando da blástula, veja que as células que estavam tudo amontoadas dentro e tudo mais, ela começou a ir para o centro, né? Formando uma bola, né? E dentro é oco. Ó, não sei se vocês conseguem ouvir o barulho. É oco, não tem nada dentro. É vazio, um espaço oco. Lá, esse espaço oco a gente chama de blastocele, beleza? Ó, aqui ficou bem legalzinho. Minha luazinha, né? Ih, tá sem pilha. Então, nesse espaço oco, a gente começa a dar formação para gástrula. Então, vamos lá na gástrula. A gástrula, veja aqui, ó, um espaço oco e ó como as células foram para a superfície. A diferença é que na gástrula a gente tem uma invaginação, né? Ó, uma invaginação da bolinha. Ela estava redondinha e ela teve uma invaginação para dentro, né? Essa dobra de dentro, ela é do formado, né? Ela entra para o lado oco. E nessa parte a gente consegue ter bem a divisão, né? Não é segregação, vamos dizer assim. A gente vê a divisão e a formação dos tipos de derme, né? Temos a ectoderme, que é a superfície bem aqui, né? Bem a parte que está em volta, a ectoderme. E a parte de dentro, por mais que aqui esteja um vazio, um oco, a gente tem a parte da endoderme, tudo bem? E aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, nossa, eu já desenhei tudo no negócio. Bem aqui embaixo, e parte dessa parte oca, onde não tem contato, aqui, ó, é o arquêntero. O arquêntero, que eu falei na semana passada, ele é a iniciação do nosso tubo digestivo, né? Ele é um intestino primitivo. Então, quando eu falei que o porífero, veja aqui, ó, veja, poríferos, selenterados e tudo mais, a parte do porífero e dos equinodermos, não, e as partes dos quinidários, eles não têm, eles são diblásticos, eles não têm a terceira, né? Lembrando que eles não têm a endoderme, não, a endoderme não, eles não têm a epiderme e tudo mais. E eles têm um intestino primitivo. Então eles eles só param aqui no arquêntero e tudo mais. Beleza? Agora, o que o pessoal ficou com dúvida, que eu fiz até uma brincadeira, eu espero que o YouTube não me barre, ou que o pessoal do cursinho não fiquem bravos comigo, mas eu tinha feito uma brincadeira pra gente entender o que é protostômios e os deuterostômios, né? Protostômios são aquele que primeiro nasce a boca, e os deuterostômios primeiro forma o ânus. Então, quem dá vocês já sabem. Então, essa parte da gástrula, ela vai se dividindo, tendo um alongamento, vai formando o corpinho do embrião e tudo mais.
A parte do blastóporos que eu falei aqui, ó. Bem aqui, ó. Isso daqui é isso aqui, ó. Do blastóporos e tudo mais, ele vai formando a nossa cavidade. Ou seja, que cavidade? Ou boca ou ânus. Então, qual formar primeiro é o ânus. Qual formar depois, quer dizer, qual formar primeiro não. Qual formar primeiro, se for o ânus, é deuterostômio. Se formar a boca, é protostômios. Beleza? Então, aqui, ó. Animais protostomados são vermes, moluscos, artrópodes, a abertura do blastópolis e origina a boca. Animais deuterostômios são os equinodermos e os cordados, né, que se origina do ânus. E os diblásticos, os quinidários e tudo mais, eles possuem desenvolvimento embrionário até essa etapa aqui, ó. Ou seja, lá quando a gente viu a água viva e tudo mais, ela parou aqui, ó. Só que em vez de ser boca, né, aqui a gente tá falando de um outro tipo de, pode ser, a gente tá falando de animais protostômios. Só que eu vou usar essa imagem aqui, vamos pensar que é uma água viva de ponta cabeça. Essa parte aqui é boca e ânus para eles, só que eles são deuterostômios, beleza? Aí depois que a gente passa dessa parte do alongamento, começa a criar um embriãozinho, ter o primeiro contato do embrião e tudo mais, a gente está vendo que essa parte aqui do corpinho, ó, essa parte aqui eu cortei no meio, corta no meio e a gente vai ver essa parte aqui cortada na organogênese. Lembra que lá na sala de aula eu até deitei e falei assim, gente, pensa que eu sou cortada e aqui, ó, a minha boca e tudo mais, né? A gente corta o corpinho do bicho, do animal, corta e a gente vai estudar isso daqui. A gente pensa que é um limão cortado, né? Uma fatia de limão cortada, que é aqui, ó. Fatia de limão cortada. A gente tá vendo bem aqui. Como se eu cortasse aqui e estivesse vendo bem aqui. Beleza? Cortei, tô vendo. Aí, essa parte, veja que a ectoderme tá aqui. Ectoderme pra fora. A endoderme tá aqui pra dentro. Beleza? O arquêntero tá aqui, ó. Essa parte do arquêntero, a parte oca lá que eu falei. Não aqui. Aqui, o arquêntero. Tá bem aqui. O tubo neural, que é formado também pela endoderme. A mesoderme. Dentro da mesoderme, olha que coisa engraçada, tem algo chamado celoma. Tem 3 tipos de animais. Lembra que eu falei que tem os acelomados, os celomados e os pseudocelomados. Essa parte do celoma é lá que tem a formação dos nossos órgãos, né? Ó, veja aqui, ó. Corre o dobramento, as células ectodermes formando tubo neural, no sistema nervoso, a gente já sabe. Os animais triblásticos, algumas células endodermes darão origem ao mesoderme, podendo ou não formar abrigo, né? Abrigo para os órgãos dos animais. A parte aqui da mesoderme pode ter celoma. Se tem celoma, por exemplo, é a parte dos nossos órgãos. É aqui na mesoderme, com o celoma que tá formando o nosso rim, fígado, o nosso intestino e tudo mais. Tem animais que são pseudocelomados, que não tem todos nosso organismo, e tem os acelomados, por exemplo, o porífero e o quinidários, que eu falei para vocês. Por acaso eu falei alguma parte de órgão? Não. O porífero tem coração? Não. Tem cérebro? Não. Os quinidários tem cérebro? Tem coração? Não, não tem órgão. Então, por quê? Porque não foi desenvolvido um órgão, porque eles são acelomados, beleza? E a hora que o embriãozinho lá tá se formando e tudo mais, ele começa a desenvolver, na nossa parte, essa célula aqui, ó, ele começa a crescer, começa a nascer, nascer não, né? Começa a desenvolver os órgãos e tudo mais. Tudo isso daí vai no processo de gestação e tudo mais, até que forma um embriãozinho. Aqui é um embrião nos mamíferos. Eu usei o
embrião homem, né? A gente vê que tem um humano aqui, né? Vamos aqui, tipo assim, a gente tá em uma placenta, lembrando que só os mamíferos têm placenta, os outros é um ovo normal, que eu vou mostrar também no próximo slide. E nessa placenta, a gente tem que lembrar que não há contato do sangue da mãe com o embrião. E olha que coisa engraçada. Para essa célula, a hora que tem a fecundação, né? Teve a fecundação em Taos, no corpo da mulher, tá lá o útero, né? Tem aqui o útero. Isso daqui é o útero. Tem lá o espermatozoide gruda aqui no útero. Vai formando a célula, que vai ficando maior, que vai ficando maior, que vai crescendo a barriga. Na parte que a célula, ao encontrar com o espermatozoide e criar a célula ovo, ocorre um grude, vamos dizer assim, com a placenta da mulher. E esse grude é feito pelas invaginações. Veja que aqui, ó, temos invaginações do corpo feminino da mãe com a célula ovo. Esse formato de invaginação faz com que as coisas fiquem mais firmes. Como eu falei, se a gente tem o contato de duas mãos assim, veja que elas passam entre si. Não tem aquele atrito, sabe? Não é firme. Então, ocasionalmente vai ver se não tivesse isso, às vezes a gente nem engravidaria, né? Porque ia embora junto com uma menstruação. Isso ocorre na menstruação. A gente tá lá fazendo, eliminando nossos gametas, né? Mas não tá grudando, porque não foi fecundado, né? O nosso óvulo não gruda. Então, né? Lá na nossa placenta, no nosso ovário. Já se a gente tem a invaginação, né, o contato, a superfície de contato, lembre-se dessa frase, superfície de contato, fala muito em química e biologia. Quanto mais superfície de contato, maior é o atrito. Maior é o atrito, maior trocas de substâncias, maior forma de ficar fixo, né? Veja que daí é mais difícil de eu puxar a minha mão para baixo ou para cima. Então, essa parte da invaginação é muito importante. E na parte que a gente está criando e tudo mais, a parte do vitelo, ele está se formando em substâncias, né? Por exemplo, aqui, o saco vitelínico. Olha a palavra vitelínico. Vitelo, ou seja, armazena vitelo. Armazena o quê? Armazena substâncias para a nutrição do embrião, né? Tem o amnion, que a gente chama de bolsa amniótica, que ela determina uma cavidade, protege o embrião de choques mecânicos e qualquer outra desidratação ou qualquer outro tipo de afeto. Por exemplo, se a mulher ou, né, a fêmea está lá andando, né, até cachorro e tudo mais, pula de alguma coisa, o bebê, teoricamente, ia se balançar, né? Só que, vamos supor que a batida fosse muito forte, não pode ocorrer. Então a gente tem o amnion, que é uma bolsa que fica em volta do embrião, que é contra choques mecânicos. E essa bolsa, ela é muito importante. Tem o alantoide, que é aqui, ó, que protege essa bolsa, fica bem em volta dessa bolsa. Vou até trocar a cor aqui, porque senão vocês não vão ver nada. Preta aqui, ó. Essa bolsa aqui em volta, ó, da bolsa do amnion e tudo mais, é o alantoide. Ele auxilia nas trocas gasosas. Por exemplo, ele faz parte do embrião do embrião. O embrião, uma corda. Nessa corda passa dois tubos, vamos dizer assim. O tubo, que é o alantoide do cordão umbilical, né? Que entra as trocas gasosas. Por exemplo, a criança precisa respirar, só que lá não tem nariz ou ar para respirar. Então, há troca gasosas para o bebê não ficar sufocado, ou a parte da nutrição e tudo mais. Então, é bem aqui nessa parte do cordão umbilical que tem contato com o alantoide até o embriãozinho, beleza? Da mãe para o embriãozinho. Cordão umbilical, que eu acabei já falando, e tem o córeo. O córeo é aqui em volta, seria a casca, né?
que é uma membrana que envolve toda a célula zigoto, né? Toda o zigoto em si, né? Que protege os anexos embrionários, que protege tudo. Tá lá. Beleza? É a parte que protege. Se cair no vestibular, sim, o que pode proteger o embrião? Se tiver várias respostas, ou é a bolsa amniótica, ou é o córeo, beleza? E na parte da célula ovo de um ovo de galinha, pode ser ovo de galinha, ovo de répteis, né? Peixes, jacaré, tudo que bota ovo, é assim. Veja que ele é bem semelhante, só que essa parte aqui, a casca, não tem o contato com nenhuma placenta. Então, é só um ovinho mesmo. Então, gente, eu dei uma breve cortadinha, porque o slide não tava indo, o vídeo não tava indo. Aqui na parte do ovo de galinha e tudo mais, a gente vai ver na fecundação do embriãozinho em répteis, aves, tudo que bota ovo, beleza? Peixes e tudo mais. A gente tem o embrião, o pintinho em si, a casca, veja que é uma casca protetora, não é uma placenta. E a gente tem o quê? Aqui o saco vitelínico, que também tem com os mamíferos e tudo mais, serve para armazenar o vitelo, questão da nutrição, então entra nutrientes para o embriãozinho para ele se alimentar, porque lá principalmente não tem como a galinha alimentar, a não ser que ela quebrasse o ovo. Então precisa desse saco vitelínico. E isso aqui, quando a gente está falando de um ovo de galinha, se a gente é aquele quebra para comer, ou de granja, ou saco caipira, ovo caipira e tudo mais, às vezes a gente vai lá, quebra um ovinho, tem lá a gema, em volta da gema tem um pedacinho, que eu falei branquinho aqui, do embrião. Às vezes a gente come embrião e nem sabe. Ele está se alimentando, então aqui nada mais é do que a gema. A gente tem o alantoide, aqui em volta do animal. Aqui, ó, o líquido amniótico, que é contra os choques mecânicos. Agora, esse alantoide, a gente também tem esse alantoide. Aqui, ó. Cadê o alantoide? Aqui. Trocas gasosas. E o líquido amniótico. Pensa bem. Quando a gente fala que o saco vitelínico leva nutrientes, o embrião come, faz todo... Come não. Vocês entenderam. Se nutre. Todas as células do corpinho estão se nutrindo. Só que a gente precisa excretar, né? A gente precisa eliminar aquilo que não é bom para o nosso corpo, ou que não teve necessidade, ou até um processo de fezes e tudo mais. Como é que o embrião solta isso? Tipo, a gente não vê um pintinho nascendo com cocô em volta, ou um bebê nascendo com cocô em volta e tudo mais. O que acontece? Por mais que o bebê já tenha um bumbumzinho formado, né, o embrião também, só que ele precisa... Como é que ele faz para soltar? Então, ele também tem uma bolsa de excretar os que foi absorvido. Então, uma bolsa excretora, beleza? Trocas gasosas, alimentação, trocas gasosas e excreção. Aqui, excreção, certo? Vamos então só o próximo slide, deixa eu só ver se aqui vai apresentar para vocês, se eu mudar de slide. Não apresentou. Eu vou só mudar aqui a minha janela. Vou colocar para mudar a captura. Aqui os animais. Belezinha. Aqui o que eu tava falando da aula passada. Deixa eu só ver como é que aparece para vocês. Parece normal. Que a gente falou lá do ovo, da célula ovo ou zigoide. Perdi o negócio. Design? Não. Ah, beleza. Vocês veem o mouse. Célula ovo passa para mórula, blástula, glástula, neurula. Formação dos
do tubo neural, né? Importante aqui, o tubo neural é formado na neurula e vai para a organogênese. Questão dos ovos. E aí aqui eu já tinha entrado nos poríferos, né? Então, eu espero que tenha ficado bem certinho essa parte da organogênese. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem, tudo bem? Até mais tarde.